Sejam bem-vindos a este tempo de aprendizado e capacitação com os ensinos fundamentais da Igreja Dover. Que você possa ser equipado e inspirado a plantar e edificar igrejas que impactam e transformam vidas. Prepare o seu coração para receber de Deus e ser profundamente edificado neste momento. O Senhor Jesus, em Mateus 28, 18 a 20, Jesus, ele diz para cumprirmos a grande comissão, o grande trabalho da igreja, fazer a grande comissão. E eu gostaria de falar de 3 pilares que ajudam a igreja do Senhor Jesus a ter sucesso em cumprir a grande comissão. Os pilares são oração, evangelismo e discipulado. A igreja de Jesus, para cumprir a grande comissão, ela precisa trabalhar com esses 3 pilares, que vai nos levar ao êxito para cumprir a grande comissão. Mas o que é a oração? A oração, ela é a força mais poderosa de um cristão. Nós vamos encontrar em Tiago, capítulo 5, versículo 16, dizendo, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. E diz, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então a oração, ela é poderosa, em nome de Jesus, a oração é poderosa. Muitas vezes nós queremos cumprir a grande comissão sem orar, não dá certo. Podemos fazer muitas coisas na nossa vida, pode trabalhar, pode ter uma família, pode ter muitas coisas sem oração, só não tem vitória. Então, para que a igreja tenha vitória em cumprir a grande comissão, o grande mandato do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos de oração. Os discípulos de Jesus, eles pedem algo muito especial ao Senhor. E eles pedem que o Senhor Jesus ensine eles a orar. Lucas capítulo 11, versículo 2, eles dizem assim, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, um dos discípulos procura Jesus e faz esse pedido muito especial. Não era um pedido por cura, não era um pedido financeiro, não era um pedido, mas era um pedido para que eles aprendessem a orar. E aí, em Lucas, capítulo 11, versículo de 1 a 4, Jesus, então, dá aos discípulos um modelo de oração que é conhecido como a oração dominical. Muitas vezes a gente escuta as pessoas orando a oração do Pai Nosso de uma forma repetitiva, de uma forma sem meditação. Mas veja bem, Jesus ensina logo ele dizendo assim, portanto, vós orais assim, Pai Nosso que estás no céu. Como é importante para uma família, um jovem, uma menina, um rapaz, saber que tem um pai. Muitos de nós aqui no sertão nordestino fomos criados sem um pai. Então, quando nós oramos a oração do Pai Nosso, a primeira coisa que enche o nosso coração é que existe um pai. E esse pai é nosso, não é um pai exclusivo para um ou para outro, mas é um pai para todos. E quando ele diz assim, Pai Nosso que estás no céu, não significa um pai que está distante do seu filho, mas o céu levando a poder, um pai poderoso, um pai que está acima das lutas, que está acima das dificuldades. Então, quando oramos a oração do Pai Nosso com calma, nós vamos perceber que o Senhor Jesus, ele nos ensina dizendo assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando eu oro essa oração, quando eu faço com calma, eu vou entender que não é o meu trabalho, que eu corro todo dia tão desesperado atrás de trabalho, que às vezes eu não tenho tempo para a família, às vezes eu não tenho tempo para o próprio Deus ou para a igreja, porque o pão quem dá é Ele. Então, Ele vai nos dar força
Ele vai nos dar saúde, Ele vai estar conosco como um pai que está ao lado e vai possibilitar que esse pão chegue à nossa casa. Por que isso aqui a gente está dizendo isso? A importância da oração, de quando nós oramos e a gente ora com um diálogo. A oração não é... Qual é a diferença de rezar e de orar? Quando eu rezo, eu fico repetindo, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso. É uma reza. E oração é falar com Deus. É ter um amigo que nós podemos conversar, que nós podemos abrir o coração, contar as nossas alegrias, contar os sucessos que nós temos, mas também chorar com Ele, nas nossas tristezas, nas nossas dificuldades. Então, oração não pode ser algo apressado, não pode ser algo onde a gente vai fazer dentro de uma situação apressada, mas é uma conversa entre duas pessoas que se amam, um Deus poderoso que nos amou e nós como seus filhos que nos amamos. É muito importante a igreja ter oração. Não há vitória. Escute isso, gente. Não há vitória sem oração. Nós podemos ter conquista. A gente pode conquistar várias coisas. Mas o que me garante que aquilo que eu conquistei agora, hoje, eu não possa perder amanhã? Eu vejo, infelizmente, pessoas conquistando, por exemplo, um casamento, uma família, e depois, infelizmente, a família se desfaz. Pessoas que conquistam empresas, negócio, e depois elas perdem tudo. Me parece que conquistar é fácil. Agora, permanecer com aquilo que conquistou é mais difícil. Não há vitória sem oração. Nós vamos encontrar no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, até o capítulo 19, até o versículo 1 até o versículo 19, o versículo 19 dizendo assim: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrou-se dela o Senhor. E Deus se lembrou de Ana. Lembrou de quê? Deus lembrou Ana de quê? Você conhece a história. Ana não podia ter filho. Ana chorava, era triste. O marido dela tinha uma segunda esposa que a maltratava, falava coisas que ela ficava triste. E o que foi que Ana fez? Ana não foi brigar com a segunda esposa. Ana não foi desprezar o marido. Ana não foi pedir para separar do casamento. O que é que Ana fez para Deus lembrar dela? Foi orar. Foi orar diante do Senhor, colocar as suas lágrimas, suas tristezas diante de Deus. E o que é que a Bíblia diz? Deus se lembrou de Ana. Pode ser que demore um pouco as nossas orações, mas Deus se lembra de nós. Então, não há vitória sem oração. Ana teve uma grande vitória e Deus se lembrou dela. Por quê? Porque ela orou. A igreja de Jesus, ela quer ter êxito em cumprir a grande comissão. Então, a prioridade deve ser oração. Salmos 2, versículo 8 diz assim: pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Deus nos deu aos pastores, à igreja, aos missionários, muita inteligência de trabalho, de fazer muitos eventos. E queremos, então, nos eventos que fazemos, ganhar pessoas para Jesus. Mas antes disso precisa oração. Às vezes aqui a gente tem convidado pessoas para vir aos eventos e elas, sinceramente, elas dizem: eu quero participar, mas muitas vezes não vêm. Existem forças espirituais que nós não temos como combater sozinho, a não ser através da oração, que impede muitas vezes aquela pessoa que está de bom grado, de bom coração, ela quer participar do evento, mas ela ainda está presa, ela ainda está, muitas vezes, até na prática do pecado, e o inimigo ainda tem ela como escravo. É necessário
que a igreja, antes de qualquer evento, antes de qualquer convite, ore muito para que Deus, na sua misericórdia, possa liberar essas pessoas, possa vencer o inimigo por nós e possa liberar elas a virem participar. Então, o que ele diz é que eu te darei as nações. Isso é uma promessa de Deus. Então, é isso que nós precisamos orar, não é inventar um tipo de oração, é orar a palavra. Ora a palavra de Deus. Ele diz, te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Então é isso que nós vamos orar, Senhor, está aqui na tua palavra. O Senhor está dizendo que vai nos dar as nações. Então, começa aqui, Senhor, com os meus vizinhos, com a minha rua, com o meu bairro, com a minha cidade, o meu país, meu estado, o meu país e as nações. Tudo dentro de oração. Mas aí a gente podemos nos perguntar assim, mas até quando nós precisamos orar? Quanto tempo eu preciso orar por uma situação? Nós vamos encontrar 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, um versículo muito pequeno, porém muito importante. Ele diz, orai sem cessar. Não pare de orar. Eu ouvi nesses dias um exemplo de um homem que Deus respondia muito às suas orações. Era incrível o tanto de oração que Deus respondia para ele. Mas tinha uma oração que ele morreu e ele sentiu, morreu e não aconteceu o que ele estava orando. Aconteceu que ele orava por uma coisa que nunca aconteceu quando ele estava vivo, que era que 2 amigos deles se convertessem. Ele tinha 2 amigos que ele orava que esses amigos aceitassem Jesus. E ele morreu e os amigos não aceitaram Jesus. Porém, no seu velório, no dia do seu velório, o primeiro amigo aceitou Jesus. E alguns meses depois, o segundo amigo aceitou Jesus. E a minha pergunta é assim, amados, e qual é o problema quando as orações custam? E se eu e vocês, se nós morrermos e a gente não vê o que a gente orou? Problema nenhum. Não sabemos o que Deus está fazendo. Ele é infinitamente mais para fazer mais do que o que nós pensamos ou podemos imaginar. Então, a oração, ela vai acontecer. Oração, no tempo de Deus, vai acontecer. Nós vamos encontrar, por exemplo, Daniel capítulo 10. No versículo 12 de Daniel capítulo 10 está escrito assim. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por tua causa, das tuas orações, das tuas palavras, é que eu vim aqui. Ou seja, Daniel orou, e desde o primeiro dia que Daniel orou, Deus mandou a bênção, mas o anjo não entregou no primeiro dia, porque tinha uma batalha, tinha uma guerra espiritual. Muitas vezes você pode dizer, mas eu já estou orando há tanto tempo e nada está acontecendo. Está acontecendo. Nós não estamos vendo, mas está acontecendo. E a bênção vai chegar. E Deus vai responder no tempo dele, na hora dele. Então é importante que a igreja que quer cumprir a grande comissão, ela precisa estar em oração. Me permita compartilhar um exemplo meu pessoal que vivi. Eu moro na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, aqui no Brasil. E é uma cidade com um peso de idolatria muito forte. Aqui tem uma estátua onde as pessoas vêm adorar, e eu digo, 2 milhões de pessoas vêm por ano adorar essa estátua. É uma luta espiritual muito grande. Quando essa cidade foi completar 100 anos, Deus deu a direção aos pastores da cidade para pegar uma bandeira da cidade e ungir essa bandeira da cidade com óleo. E essa bandeira da cidade, ela ia de igreja em igreja, e as igrejas ficavam orando. Uma igreja pegava a bandeira e orava de 12 horas do dia até 12 horas da noite. Um pastor ia lá nessa igreja que estava orando, um outro pastor de outra igreja,
oravam por aquela igreja, oravam por aquele pastor. Se tivesse algum problema de pastores, eles oravam juntos, choravam juntos. Então o pastor pegava aquela bandeira, levava para a igreja dele e orava de 12 horas da noite até 12 horas do dia. E nós passamos 100 dias de oração, 24 horas. Oramos por 24 horas durante 100 dias. Deus veio sobre essa cidade com um poder tão grande, algo maravilhoso. Pessoas aceitaram Jesus. Centenas de pessoas aceitaram a Jesus. A igreja de Jesus cresceu nessa cidade. Éramos poucas igrejas. Hoje, estou falando em 2025, é mais de 200 igrejas nessa cidade. Uma outra coisa maravilhosa que nós acabamos de usar, foi construído nessa cidade a Praça da Bíblia, a praça mais bonita que existe nessa cidade, onde os cristãos vão lá e fazem culto e adoram a Deus e faz festas para o Senhor. A Praça da Bíblia foi construída. Nós tivemos autoridades da cidade, passaram a respeitar mais a igreja evangélica nessa cidade. Mas tudo aconteceu quando os pastores oraram, quando a igreja entendeu que a luta ela é maior do que nós, que é impossível vencer sem oração. Então, o primeiro pilar para que se cumpra a grande comissão é a oração. Eu quero agora falar do segundo pilar, que é evangelismo. Evangelismo em Mateus 28, 19 e 20, Jesus manda ir a todas as nações para fazer discípulo e ensinar a eles todas as coisas que ele nos ensinou. Então, é uma ordem de Jesus que vá às nações, que façam discípulos. Evangelismo não é falar da doutrina da minha igreja, mas é com amor falar das boas novas da salvação. Aquela palavra de Jesus que veio para nos salvar, nos trazer vida e vida em abundância. Não é doutrina de igreja, mas é as boas novas de Jesus. Evangelismo é apresentar às pessoas um Deus amoroso, que enviou o seu único filho. Você já pensou, sem nenhum de nós merecemos. Então precisamos apresentar às pessoas, não é uma briga religiosa, não é as doutrinas que tem dentro da igreja, mas é apresentar às pessoas Jesus Cristo, que veio para morrer e pagar pelos nossos pecados. Mas como é que nós podemos fazer evangelismo? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22, está escrito assim, o apóstolo Paulo falando aos Coríntios, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de ganhar por todos os meios e salvar alguns. Ou seja, o apóstolo Paulo ele está dizendo assim, no sentido lícito, no sentido honesto, eu fiz de tudo para ganhar alguns. Eu não sei se você talvez que está me ouvindo ia concordar, mas nós vivemos no país do futebol. Nós tivemos aqui no Brasil uma Copa do Mundo e alguns pastores, amigos meus, moram em lugares que houve jogos da Copa do Mundo. E eu perguntei para eles, o que vocês fizeram? Vocês usaram a Copa do Mundo para ganhar pessoas para Jesus? Porque tem muitas coisas que nós podemos fazer. Vai lá na frente do estádio, faz uma medalha de campeão e entrega para as pessoas que estão indo assistir. Precisamos que Deus nos dê, faz um almoço. Uma das coisas que as pessoas gostam, os bons amigos, eles sentam na mesa para comer. Talvez o seu vizinho, talvez um amigo de colégio, da escola, talvez ele vai dizer não para ir ao prédio da sua igreja assistir um culto. Mas provavelmente ele diga sim para um churrasco. Talvez ele vai dizer sim para uma pizza que você pode fazer na sua casa com a intenção de evangelismo. A música, Deus fez o ser humano musical. Eu penso que não existe uma raça de gente no mundo mais musical do que o brasileiro. O brasileiro inventa música, inventa instrumento por onde ele está. Eu lembro que há alguns anos aqui em Juazeiro, aqui é conhecido como o Vale do Cariri.
Então nós fizemos o quê? Nós fizemos um festival e todo mundo podia participar. Não era só pessoas cristãs, mas todo mundo podia participar. Inclusive quem não era crente, mas tinha uma regra, que as músicas precisavam ser novas, precisavam ser escritas, autorais, e que essas músicas precisavam glorificar a Deus. Não podia ser qualquer música. E foi tão bom, pessoas que não eram crentes glorificando a Deus dentro de um auditório, pessoas também evangélicas glorificando, e aquelas pessoas que não eram crentes olhou para a igreja diferente e elas foram alcançadas por Jesus. Então nós temos muitos meios de fazer evangelismo. É importante que a igreja faça evangelismo. Fizemos recentemente uma viagem para casais e pessoas da igreja que foram, mas também levamos pessoas que não eram evangélicas. E elas ficaram maravilhadas como foi tratada naquela viagem. Como a viagem se deu, aonde nós tivemos palestras, mas nós também tivemos passeio, fomos à praia, fomos à feira, exaltamos o nome de Jesus e pessoas que voltaram daquela viagem se converteram, se batizaram e estão na igreja. Evangelismo é importante para cumprir a grande comissão. Eu fui a um velório certa vez e ali naquele velório eu não prestei atenção que tinha uma empresa que cuidava do velório e tinha uma jovem que trabalhava para aquela empresa que ela estava muito observando o que eu estava pregando, o que eu estava falando. E depois da minha pregação, aquela jovem quis ouvir mais sobre Jesus, ouvir mais como é que os crentes, naquele momento, aquele pastor não veio criticar uma religião, não veio criticar alguma situação, mas veio trazer uma palavra de amor, de conforto para aquela família e ela não tinha ouvido ainda. Então nós tivemos tempo de falar com aquela jovem entregou a vida dela a Jesus e hoje é uma das senhoras casadas, com filhos, que estão na igreja conosco. Esse evangelismo foi aonde? No velório. Não tem um lugar para evangelizar. Quando nós temos a palavra de Deus no nosso coração, a alegria de ser transformado por Ele, aonde nós estamos, Jesus está conosco e nós vamos falar para Ele. Então, são os pilares para cumprir a grande comissão. Oração, evangelização. Eu quero falar um pouco sobre discipulado. O que é discipulado? Depois que nós oramos, depois que nós evangelizamos, precisamos agora ensinar aos novos convertidos como vai andar com Jesus. Como é que a gente vai andar com Jesus? Por quê? Porque quando nós nos convertemos, nós ainda chegamos com práticas do passado. Eu louvo muito a Deus pela vida do meu pastor, que teve muita paciência comigo na minha caminhada. Por quê? Porque quando eu me converti, eu vinha de uma religião onde eu fui criado dentro da Igreja Católica, literalmente eu fui criado. Todos os meus ensinamentos. Então, eu me lembro que eu demorei, aí eu penso uns 3, 4 meses para me entender sobre o batismo. Não que estava sendo ensinado errado, era eu que não entendia, minha mente estava cauterizada. Então, eu precisava ser discipulado, ou seja, eu precisava ser ensinado. Ensinado sobre o batismo, porque na minha concepção, eu já era batizado. Eu não ia abrir mão do batismo dos meus pais, seria como se estivesse desonrando. E aí foi com um discipulado, com um gastar de tempo, com paciência, com amor. Queria que você entendesse que o discipulado, ele não é um controle na vida da pessoa. Não é controlando a pessoa, mas é com amor, com calma, ensinando os princípios de Jesus, que agora nós vamos fazer uma troca. Você já pensou uma mulher, uma senhora, ir ganhar um bebê de forma natural e o médico fazer um parto forçado, puxar o bebê à força? Ele vai matar o bebê e ele vai matar a mamãe. Então, o discipulado, ele é tempo, é amor que é investido para que aquela nova pessoa possa andar com Jesus. No discipulado, é preciso que a pessoa tenha um bom testemunho, que ande com Jesus há um pouco mais de tempo, que gaste tempo com aquela pessoa que está discipulando.
os princípios da palavra de Deus sendo ensinados. Isso é o discipulado. É importante entender que o discipulado, ele não é um controlar da vida das pessoas, mas é ensinar os princípios da palavra de Deus. É importante também que homens e mulheres entendam que homem discipula homem e mulher discipula mulher. Pode ter problema com a igreja. As pessoas, quando elas vêm para um discipulado, elas vêm carentes, elas vêm sofridas. Então, de repente, uma mulher, ela não recebe uma boa atenção do esposo em casa. E um homem vai discipular ela e ela começa a receber a atenção de um homem na rua. Então, ela pode trocar e ela pode entender que aquele homem está dando uma atenção diferente. E isso pode criar um problema. Por isso, o meu conselho é: homem discipula homem e mulher discipula mulher. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele diz assim, 2 Timóteo 2:2, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruírem a outros. Então, o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui sobre o discipulado, o ensinar a outra pessoa. Então, amados, eu quero deixar para que vocês estudem nesse vídeo oração, evangelismo e discipulado para cumprir a grande comissão. Que Deus lhes abençoe e que esse estudo possa ser da bênção de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.